Bom, dando continuidade à nossa pauta, eu vou correr um pouquinho, enfim, eu apregou o parecer na indicação 024/2022, autora da indicação, doutora Márcia Diniz, matéria substitutiva número 2 ao projeto de lei 399/2015, dispõe sobre o marco regulatório da cannabis no Brasil. Palavras-chave: cannabis, medicamentos, marco regulatório, lei de drogas. A relatora é a doutora Ana Reimann Arruth, da Comissão de Criminologia, que fará o seu pronunciamento pelo prazo regimental. Olá, boa noite a todas e todos. Senhor presidente, Sidney Sanches, demais integrantes da mesa, querida doutora Edmê, doutor Folena, os nobres empossandos de hoje, é uma felicidade compartilhar esse dia aqui com vocês, e todos os consórcios e consórcias que estão aqui presencialmente e também virtualmente. Gostaria também de cumprimentar o doutor André Barros, que eu estou vendo virtualmente, advogado da Marcha da Maconha. É um prazer, uma honra falar diante do senhor sobre esse tema. Muito obrigada pela luta histórica em favor da descriminalização e contra o preconceito e estigma que vem junto com essa guerra às drogas hoje no Brasil. Gostaria rapidamente de agradecer também à doutora Márcia Diniz, que é a autora da indicação, a Comissão de Criminologia, que confiou esse parecer à minha relatoria, e a do doutor Ladislau Porto, que infelizmente não pôde estar aqui hoje presencialmente, e ao próprio doutor Ladislau, que é um grande especialista no tema da cannabis e que me ensinou muito na elaboração conjunta desse parecer. O nosso trabalho ele ficou bastante extenso, então, devido ao nosso tempo regimental, vou fazer uma síntese bastante breve. A título de contextualização, o PL ele se propõe a ser o marco regulatório da cannabis no Brasil, porque, apesar da lei de drogas estabelecer a possibilidade de autorização administrativa para o cultivo e para a pesquisa da cannabis, para fins medicinais especificamente, ainda não houve regulamentação pelo Poder Legislativo. Então, o plantio e a extração de substâncias canabinoides continuam proibidos em solo brasileiro. Então, os pacientes que dependem da cannabis para tratamentos médico-terapêuticos, eles precisam obter autorização para importação de remédios de países estrangeiros, e por isso eles têm que arcar com trâmites burocráticos muito longos e também muito custosos. Então, esse projeto de lei, que na verdade sobre o que a gente se debruçou é o substitutivo ao projeto de lei, ele se propõe a possibilitar a redução dos preços e o aumento da disponibilidade dos medicamentos por meio da regulamentação do plantio e da extração de canabinoides no Brasil. E ainda que timidamente, a gente tem nossas críticas, o parecer ele tece algumas críticas à proposta, mas ainda que timidamente ela representa um avanço para a concretização de direitos fundamentais, além de frear, em parte, o abuso do poder punitivo do Estado, que está hoje em curso, devido à criminalização irrestrita do plantio da cannabis e da extração das suas substâncias. Então, no primeiro tópico do parecer, a gente abordou o tema da regulamentação da cannabis e a garantia de direitos fundamentais, e fizemos uma breve revisão das evidências científicas dos benefícios da cannabis medicinal, abordamos a necessidade de se regulamentar o cultivo para concretizar direitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a vida e a saúde, e fizemos um apanhado dos esforços que podem ser verificados tanto em termos de direito internacional como em legislações de países estrangeiros para a concretização desses direitos por meio da regulamentação da cannabis. O segundo tópico do parecer é dedicado ao cenário legal no Brasil. Então, nós traçamos a trajetória da cannabis medicinal na Anvisa desde 2015 até os dias atuais, e verificamos que atualmente a gente já tem estabelecido os critérios para importação de medicamentos à base de canabidiol e também os requisitos para comercialização desses produtos, mas de forma bastante incongruente quanto aos requisitos técnicos e administrativos relacionados ao cultivo da cannabis, a Anvisa vem se omitindo sob a justificativa de falta de atribuição. Então, a gente entende que não há congruência nesse cenário legislativo, que compreende os benefícios da cannabis, tanto que possibilita a importação e a comercialização, mas não regulamentou o plantio e a pesquisa científica em si, que fica prejudicada por essa proibição que permanece pela lei de drogas.
A gente entende que a regulamentação é necessária e, com base em discussões muito interessantes que foram propostas na Comissão de Criminologia, inclusive pelo Dr. Carlos Eduardo Machado, que acredito que estava aqui há pouco, a gente também sugeriu a limitação da quantidade de plantas de cannabis cujo plantio será permitido por paciente por mês. Existe uma conta que foi feita em conjunto com um agrônomo que tem interlocução com o Dr. Ladislau, então isso está bem explicado no parecer. Não vou entrar em pormenores, mas a gente acredita que essa limitação ela pode beneficiar a aprovação do projeto de lei, para que ele não seja visto como também uma liberação irrestrita do plantio da cannabis, né? Fato é que a atual ausência de regulamentação legislativa do plantio da cannabis no Brasil resulta no sequestro do tema, que é um tema principalmente afeto à saúde pública, pelo direito penal, que é um ramo absolutamente inadequado para a busca de concretização de direitos. A criminalização pela lei de drogas de toda e qualquer atividade que seja ligada a quaisquer plantas a partir das quais possam ser produzidas drogas já é em si uma inadequação do direito penal. Porque o objetivo declarado do direito penal é a proteção dos bens jurídicos, cuja definição deve ser norteada pela Constituição, de forma que a lesão a esses bens signifique um verdadeiro impedimento ou até o risco de impedimento à existência e desenvolvimento individual e social do ser humano. E essa seleção criteriosa acarreta na utilização do direito penal como última ratio sob orientação dos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade. Em relação especificamente à matéria que é discutida nesse substitutivo do projeto de lei 399 de 2015, que é especialmente atinente ao uso medicinal da planta, a questão da inadequação do direito penal ela ultrapassa em muito a discussão acerca do caráter fragmentário e subsidiário desse ramo do direito. Nesse caso, a repressão violenta do nosso Estado policialesco brasileiro, ela se encontra supostamente autorizada simplesmente pela ausência de regulamentação de um direito pelo Poder Legislativo. Então, a gente entende que não pode o direito penal continuar preenchendo esse vácuo que foi criado pela ausência de regulamentação do plantio da cannabis para fins medicinais e científicos. E, nesse sentido, a gente fez também uma pesquisa sobre o posicionamento adotado pelo Poder Judiciário, quando acionado para atuar na garantia do acesso a medicamentos elaborados com cannabis, e pôde perceber que esse posicionamento é majoritariamente favorável. Várias associações civis têm conseguido obter autorizações judiciais para cultivo em diversos estados da federação, e muitos pacientes buscam a tutela jurisdicional do Estado por meio de habeas corpus preventivos para se precaver e se resguardar de eventuais sanções criminais pelo cultivo da cannabis. Nós fizemos uma análise, então, de duas decisões paradigmáticas do STJ, que foram proferidas esse ano, no RHC 147169 e 1.972.092, que ilustram essa progressiva construção jurisprudencial da atipicidade da conduta do cultivo da cannabis para fins medicinais e que reconhecem a omissão do Estado brasileiro como uma violação do direito à saúde. Esses acórdãos, eles reafirmam que o direito penal é conformado pelo princípio da intervenção mínima e dos seus consectários da fragmentariedade, da subsidiariedade, e que o cultivo da planta para a extração do princípio ativo canabinoide somente seria uma conduta típica se desconsiderada a motivação e a finalidade, porque a intenção do cultivo não é atentar contra a saúde pública, mas justamente promovê-la, por meio da produção de medicamentos. Por fim, o parecer aborda a origem e os custos sociais da guerra às drogas no Brasil, por meio de um breve histórico do proibicionismo, pelo exame da seletividade penal racista na aplicação da lei de drogas e pela análise dos impactos da criminalização no sistema carcerário brasileiro. Como alerta a professora Vera Malaguti Batista, e aqui eu a cito, faz parte da desmistificação ou da aproximação crítica ao problema dos tóxicos, enquadrá-lo em uma perspectiva geopolítica, através da análise das relações de poder no sistema mundial. Então, a gente buscou fazer uma regressão para entender as origens do proibicionismo, que nasce nos Estados Unidos com a reforma moral evangélica, e como a influência dos Estados Unidos na política internacional levou à incorporação dessa política em diferentes partes do mundo e, eventualmente, na ONU, que realizou a Convenção Única de Entorpecentes em 1961, convenção essa que foi promulgada no Brasil em agosto de 64. E no Brasil, a adesão a essa convenção em 64 não foi coincidência. A estrutura militarizada do governo que foi instaurado à época
foi importada dos Estados Unidos, assim como uma política pautada no medo, e a década de 60, especialmente a partir de 64, é vista como marco da adoção de um modelo bélico de combate às substâncias transformadas ilícitas. Então, a gente buscou demonstrar as raízes autoritárias da guerra às drogas, pela análise do histórico legislativo sobre as substâncias ilícitas, que indicam que a matéria foi tratada com especial rigor durante a ditadura e que a legislação foi marcada pela multiplicação das condutas criminalizadas e pelo enrijecimento das penas até a promulgação da Constituição de 88, que, se por um lado revogou dispositivos de censura, também tornou o tráfico um crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, fazendo prevalecer a tendência que a professora Maria Lúcia Caram viria a chamar de esquerda punitiva. No que tange à seletividade penal na aplicação da Lei 11.343, da Lei de Drogas, a gente buscou apontar que o Estado brasileiro importou a guerra às drogas dos Estados Unidos da forma como é vista por muitos estudiosos como uma continuação da política de segregação racial, conhecida como Jim Crow. E não apenas isso. A importação do ideal maniqueísta da ideologia da segurança nacional passou a integrar o sistema penal durante a ditadura militar, quando a polícia passou a redirecionar sua atuação a indicadores sociais, dividindo a população entre fiéis cumpridores da lei e aqueles que a corrompem, esses últimos considerados inimigos. Então, essa visão dos grupos marginalizados como inimigo é perpetuada até hoje através da influência da mídia, que seletivamente expõe esses grupos sociais como suspeitos e criminosos. O que acontece, então, é que os objetivos declarados do direito penal produzem uma aparência ilusória de neutralidade do sistema de justiça criminal e encobrem os reais objetivos do discurso jurídico, que são a garantia das estruturas materiais em que se baseia a existência das classes sociais e a manutenção da realidade social desigual das sociedades contemporâneas. Eu estou finalizando, um minutinho. A manutenção da criminalização das condutas relacionadas às drogas permite, então, a perpetuação de um modelo que é um modelo opressor, que segrega e mata aqueles que não integram o mercado de trabalho e que não interessam a outros detentores de poder, em sua grande maioria, corpos pretos e pobres. E, nesse sentido, a gente entende que a regulamentação que é proposta pelo projeto de lei, seu substitutivo, é bastante limitada, porque ela se restringe ao cultivo para fins medicinais por pessoas jurídicas que têm que cumprir uma série de requisitos regulamentares. Então, a gente entende que, se a regulamentação abarcasse as pessoas físicas, esse problema estaria enfrentado de forma mais eficaz. Por fim, no tocante aos impactos da criminalização no sistema carcerário brasileiro, a gente analisou os dados mais recentes referentes à superlotação do sistema penitenciário, que já teve seu estado de coisas reconhecido como inconstitucional pelo STF, ainda em 2015, né, no bojo da DPF 347. A escolha política pela criminalização da cannabis possibilita, nesse contexto, a perpetuação dessa trágica situação, especialmente em relação à população negra e pobre, novamente. E, por fim, é importante dizer também que a opção pelo encarceramento como uma solução para a questão das drogas implica o envio de dependentes químicos e outras pessoas envolvidas no tráfico de substâncias ilícitas para locais que não só são insalubres e violentos e superlotados, lugares de violações de direitos, mas também nos quais há grande circulação de drogas, de forma que o problema se retroalimenta e se aprofunda cada vez mais. Foi uma síntese bastante breve, bem enxugada, mas eu, então, chego ao fim da apresentação do parecer, que se posiciona pela aprovação do substitutivo apresentado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados ao PL 399, com ressalvas, opinando pela ampliação do seu escopo para que as pessoas físicas sejam também abarcadas pela regulamentação do plantio da cannabis, com a limitação da quantidade de pés contados por mês por cada usuário. Muito obrigada. Acho que a questão está muito bem posta. Eu ponho em discussão o parecer. Não, você fala no final, você fala no final. Doutora Leila Bittencourt pediu para... Também? Então deixa a Leila... Não sei. Vai ter que escrever. Quem está na sala virtual e deseja se manifestar, levanta a mãozinha amarela, como fez a Leila, que nós vamos ter o controle aqui, só para esclarecer.
Posso... Doutora Leila, a palavra é sua. Boa noite a todos os companheiros e companheiras presentes e no virtual. Esse tema é um dos temas mais importantes para a saúde pública, senhor presidente, e eu tenho, inclusive, uma sugestão a fazer. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, as farmácias de manipulação receberam o direito de manipular e vender produtos à base da cannabis, com embasamento no entendimento de um juiz que determinou e deu a tutela de urgência em face da condenação de uma farmacêutica. Então, foi no município de Ribeirão Preto, né? E ele trata exatamente de um tema principal, que é a questão do marco regulatório. A Anvisa, o marco regulatório, não pode, de modo algum, no sentido de que é dever da administração pública evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente criar reserva de mercado ou favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. E por que eu falo nesse tema? Porque há 30 anos eu me dedico à medicina alternativa, à homeopatia, tenho uma biblioteca sobre isso, e a cannabis ela é indispensável, ela hoje já está comprovado cientificamente para aquelas crianças e jovens que têm, inclusive, convulsões incessantes. Eu acompanho o tratamento de pacientes, o desespero das famílias que necessitam da cannabis. Elas necessitam disso, porque até agora foi um dos únicos medicamentos que conseguiu diminuir as crises de convulsões desses pacientes. E eu tenho acompanhado famílias e a dor desses familiares. Então, urge que se faça tudo o que seja possível para que se possa fazer o cultivo e extrair. Eu tenho aqui um livro isso não tem nada a ver com liberação de drogas, isso deve ser separado. Eu acredito que essa discussão deveria ser dividida em duas partes, porque a necessidade terapêutica ela é urgente, porque só aqueles que possuem recursos podem trazer de fora, do exterior, esse medicamento, né? E aqueles que não podem ficam sem o medicamento, tendo convulsões incessantes. Eu tenho aqui, é o único livro que eu trouxe aqui para São Paulo, porque meus livros de homeopatia estão no Rio, na minha biblioteca, que é a Cannabis Indica, é o nome de um remédio homeopático, e a Cannabis Sativa, que é o cânhamo. Todas as duas, elas são ministradas, indicadas pelos homeopatas, até pelos conservadores, há anos e anos, há décadas, ensinado no Instituto Hahnemann de homeopatia. Então, são medicamentos, um deles serve para coração, serve para epilepsia, enfim, é de extrema necessidade. E, infelizmente, nós não temos o conhecimento divulgado sobre esse assunto. Eu sugiro também ao presidente da Casa, Dr. Sidney Sanches, se for possível, fazer uma live para que a população seja informada, não é tratar de legalização da droga, é especificamente, no caso da saúde, da urgência, da necessidade, para que os pacientes possam ter acesso a esse medicamento sem que a farmacêutica seja condenada, seja impedida, sem que essa manipulação seja impossibilitada, que tudo seja facilitado, porque a população, do ponto de vista econômico, necessita disso. Então, eu sugeriria ao senhor presidente, se for possível, com o Departamento Cultural, fazer uma live só sobre o cultivo, dando informação à população, juntando quem conhece esse tema, quem vem estudando esse tema há muitos anos, junto com a pessoa da área de farmácia, que trabalha com esses medicamentos. Na homeopatia, nós já temos há muito tempo esses dois medicamentos. E aqui em São Paulo, os juízes já liberaram para o tratamento. Então, é isso. É importante porque as pessoas têm total desconhecimento sobre o uso dessas plantas. E nós precisamos ter o cultivo no Brasil de maneira adequada, à vontade,
para que não gastem dinheiro trazendo de fora pessoas que não têm sequer recurso e que precisam. Os filhos dão muitas convulsões por dia, e esse é o único medicamento que consegue estancar a situação. É de urgência, é de necessidade, é de humanidade. Então, eu apelo a Vossa Excelência, se achar por bem, ou fazer uma live com pessoas que estudaram o tema junto com farmacêuticos, para que a população seja informada sobre o uso desse medicamento. É isso. Perfeito. Senhor. Obrigado, doutora Leila. Cumprimento pelo belo parecer. Obrigado. Doutora Andréa Barros, enfim, eu vou fazer um apelo. Enfim, nós temos ainda um parecer em respeito aos colegas, a questão está muito bem posta. Doutora Andréa, a palavra é sua, pelo prazo regimental, enfim, senão vou ser obrigado a cortar. Porque realmente a gente está com... 5 minutos, presidente, 5 minutos? 3 minutos. 3 minutos. Senhor presidente, rapidamente falando, o parecer é magnífico, eu vou guardar ali hoje rapidamente, vou ler mais umas 5 vezes, e quero dizer o seguinte, eu tenho a honra de ter sido citado no... O microfone está mutado, Andréa. Andréa, o microfone está... Você tem que abrir o microfone. E agora sim, agora sim. Oi, estou sendo ouvido? Sim, agora sim, agora sim. Tá? Quero rapidamente cortar, porque é o seguinte, eu fui citado nesse texto, nessa noite magnífica da consciência negra, o parecer cita que o primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi o Rio de Janeiro. E a lei, o parágrafo 7 da Lei de Posturas do Município de 1830, e a lei é evidentemente racista, porque o branco, dono do boticário, homem livre, que vendia maconha, recebia uma pena de multa. E o escravo negro, que portasse o pinto do pango, como era chamada a maconha, recebia 3 dias de cadeia e 50 chicotadas por dia, porque entrou em vigor o Código Criminal do Império, que estabelecia essa pena. É isso que vai explicar historicamente o que faz hoje a polícia nas favelas do Rio de Janeiro. Ali é genocídio, racismo puro, porque quero, inclusive, perguntar aqui no Instituto se alguém conhece um inquérito, um processo no Brasil, no artigo 36 da Lei de Drogas, que é financiar e custear o tráfico de drogas. A maior pena da Lei de Drogas, 8 a 20 anos. Então, não existe combate ao tráfico de drogas no varejo da favela. E quero aproveitar esse parecer e convocar o Instituto a discutir o que vem acontecendo no Brasil atualmente. Estão vendendo maconha nas farmácias brasileiras, produzidas no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Hoje, uma pessoa que tem dinheiro pode comprar maconha in natura dos Estados Unidos e a polícia entra na favela metendo bala porque adolescentes e jovens estão vendendo pequenas mutucas de maconha. Isso é racismo e quero dizer o seguinte, a luta pela legalização da maconha no Brasil é uma luta antirracista. É uma luta antirracista. É uma luta contra o racismo. Então, quero convocar o Instituto nessa noite histórica da consciência nacional, da consciência negra no Brasil, a promover esse debate, que ninguém tem coragem de promover no Brasil. Porque o que se discute hoje não é concluindo. O que se discute hoje não é se faz ou mal bem à saúde. O que se discute hoje é quem vai plantar e quem vai vender maconha no Brasil e no mundo. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado. Encerradas as inscrições, então vou passar a palavra à indicante. Doutora Márcia, peço encarecidamente o cumprimento estrito do prazo regimental, por favor. Senhor presidente, boa noite a todos e a todas e a todos. Hoje realmente é um dia muito emocionante e eu tenho que parabenizar o IAB e dizer do orgulho que eu tenho de pertencer a essa instituição
que hoje combate o racismo, nosso racismo estrutural, para usar o termo cunhado por Silvio Almeida, nosso racismo que nos assola e, coincidentemente, eu, em nome de todos os empossandos, eu parabenizo na pessoa da querida Silvia, com muita emoção e uma intimação, não é um convite, é uma intimação coercitiva para você estar na nossa comissão de criminologia, você já integra essa comissão, mesmo sem querer, e agora vai estar nela formalmente, e é uma honra muito grande para a gente. O doutor Ademir também, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar também a todos os demais empossandos, e a essa bela festa de empretecer o IAB, porque é disso que se trata, é disso que nós, da Comissão de Criminologia, da Comissão de Igualdade Racial, da Comissão de Direitos Humanos, temos tratado. Na Comissão de Criminologia, nós fizemos uma proposta para fazer um censo dentro do IAB. Esse censo já está pronto, já vai começar a ser divulgado no início do ano que vem, como um primeiro passo para a adoção de políticas públicas para tentar minimamente combater esse nosso racismo estrutural e propiciar a entrada de cada vez mais pretos nesse instituto. Isso é fundamental, isso é democracia, isso é urgente. E, nesse contexto, foi muito bem-vindo o nosso parecer sobre a maconha, sobre a cannabis medicinal, porque exatamente o querido André Barros, que eu também cumprimento e agradeço a sua luta, a tua coragem, você realmente é emblemático nessa luta, nas marchas da maconha, um espetáculo, salva de palmas, André. Nós estamos juntas em várias trincheiras, mas, assim, para resumir, até porque a gente está com um tempo bastante curto, eu queria colocar alguns pontos. André, no nosso parecer, no parecer que a Ana e o Ladislau fizeram, a gente fala da lei do Pitupango, de 1830, da prisão do preto que comercializava e da multa ao branco, a gente fala de toda essa estrutura racial que levou à política chamada guerra contra as drogas, muito bem colocada pelo Luiz Carlos Valois, um grande doutrinador, um grande juiz manauense, que fala com absoluto brilhantismo sobre a seletividade do nosso sistema punitivo, feito para prender pobres e pretos. Também temos, inclusive, membro da nossa comissão, o querido desembargador Marcelo Semer, em seu livro Sentenciando o Tráfico, em que ele faz uma pesquisa das sentenças judiciais, demonstrando o quanto a chamada guerra às drogas, o quanto a lei de drogas serve e sempre serviu desde o Pitupango, desde a lei do Pitupango, 1830, e desde antes, para fazer uma seleção daqueles que não interessam ao sistema produtivo. Então, eu queria deixar muito claro, isso tudo está no parecer, a Ana resumiu magnificamente, bem brilhantemente, é um parecer longo, deve realmente ser lido, e uma das questões muito importantes também, que eu acho que devem ser ditas, que também está no parecer, é a respeito do sequestro que o direito penal faz de questões que não lhe dizem respeito. E aqui, nesse caso, foi o sequestro de uma questão de saúde pública. O que o direito penal tem a ver com saúde pública? Nada. Mas ele sequestra o tema, ele cria normas punitivistas exatamente para que não haja esse debate que nós temos hoje aqui. Daí a importância do nosso instituto, daí a concordância do presidente Sidney, da presidente Rita, em fazermos a comissão de criminologia, em fazermos um censo e empenharmos essa bandeira tão importante da luta antirracista, porque não se pode falar em descriminalização das drogas, não se pode falar em combater esse sistema punitivista, seletivo, cruel, racista e classista, sem falar do nosso racismo estrutural. E, por isso, eu tenho o maior orgulho de dizer, semana passada tomou posse aqui a Lívia Cáceres, defensora pública negra,
em breve vai tomar posse a Vanilda Santos, que escreveu A Cor da História, a História da Cor, entre outras obras magníficas, adora também. O Felipe de Almeida, que escreveu Direito Antirracista, Manual de Direito Antirracista, que nós lançamos aqui pelo IAB, pelo selo Saindo do Prelo. Em fevereiro, nós vamos lançar do Luciano Góes, Manual de Direito Penal Antirracista. Enfim, várias obras e vários pretos incríveis que são muito bem-vindos e necessários, absolutamente necessários, senão a gente não estaria falando de cultura, senão nós não seríamos um instituto de vanguarda, um instituto fundado por um negro que foi Francisco de Acaiaba de Montezuma. Muito obrigada a todos. Ana, parabéns, o parecer foi brilhante e vale a pena ser lido porque ela resumiu bastante. Obrigado, doutora Márcia. Bom, eu ponho em votação, enfim, creio que podemos aprovar por aclamação, né? Mas eu tenho um ponto só a considerar. Não, temos que definir o encaminhamento que faltou no parecer. Então, eu recomendo que o parecer seja encaminhado ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que seja encaminhado ao relator do então, enfim, seria bom você passar para quem efetivamente a gente faz o encaminhamento formal, tá?